Fala, galera ligada no podcast. Bom dia, tricolor, meus bravos ouvintes, torcedores do São Paulo que assistiram, né? Não sei se vocês assistiram, espero que não. Uma atuação deplorável, né? Uma atuação horrível do time do São Paulo, que quem está acostumado com o São Paulo nem reconhece esse time em campo. Aliás, quem tem assistido aos últimos anos, né? Principalmente o ano passado, viu que o São Paulo teve sim uns momentos de entrar muito desligado no jogo contra um adversário que vinha com muita fome, um adversário bom, e tomar logo de cara gols e tomar goleadas. Foi assim contra o Internacional, na reta final com o Diniz, foi assim contra o Flamengo no primeiro turno, por 5-1, e agora de novo por 4-0 no Morumbi. Para quem não assistiu a partida, o São Paulo foi muito mal. Ele começou perdendo de 1-0 com menos de 30 segundos de jogo. O Lisieiro errou uma saída de bola e aí ficou fácil a bola para o Gabigol fazer o primeiro gol. Depois, com menos de 3 minutos, numa jogada que começa pelo lado esquerdo de ataque do Flamengo, fez 2-0 e aos 8 minutos teve a expulsão do Caleri. O Caleri já irritado, o São Paulo com menos de 10 minutos e perdendo por 2-0, perdeu a cabeça, tentou fazer uma falta ali na saída de bola do Flamengo, mas ele veio com um carrinho pela frente do jogador, do Davi Luiz, só que com a sola um pouco alta. Eu, a princípio, na hora, achei que não era para cartão vermelho, achei que o amarelo estava de bom tamanho, porque apesar dele ter vindo com a sola, ele não levantou tanto a perna, assim, foi na altura do tornozelo. Mas é claro que ele correu o risco, né, ao fazer isso. E foi muita irresponsabilidade, porque com 2-0 e o mesmo número de jogadores em campo, por mais que fosse difícil, por mais que o São Paulo estivesse jogando mal, você ainda dava uma esperança que o time pudesse reagir, né? Só que com um jogador a menos, fica difícil de você vislumbrar alguma coisa melhor. E aí o Rogério fez alterações, tentou arrumar o time. Ainda no primeiro tempo o Michael fez um golaço, um chute fora da área, 3-0. E no segundo tempo o Michael fez mais um, numa jogada que também começou, que dessa vez começou pelo lado direito de ataque do Flamengo. Mas o que eu quero dizer com isso, né, que eu queria pontuar, tanto o segundo gol do Flamengo quanto o quarto gol saíram de jogadas pelas laterais. E os laterais do São Paulo foram muito mal nesse jogo, defensivamente. Tanto o Reinaldo do lado esquerdo, que aliás era a única opção, porque o Wellington estava suspenso, quanto o Diego Costa do lado direito, que jogou como um lateral direito improvisado ali, ele que é zagueiro. Mas, assim, eu até entendi no papel essa ideia do Rogério, porque eu pensei assim, o Diego é rápido, porque ele é jovem, ele é um cara bom na marcação, porque ele é zagueiro, então ele é um cara que tem minimamente uma boa saída de bola para ser lateral, apesar de não ter muita chegada. Então, acho que ele pode até cumprir bem esse papel, pensando até que pelo lado esquerdo o Reinaldo ataca mais, então o Diego fica um pouco mais atrás. Mas deu muito errado. O Diego tomou um monte de bola nas costas o jogo todo. É impressionante como ele não ganhou nenhuma disputa ali pelo lado dele, né? Contra o Michael, por exemplo, no quarto gol, foi um erro de duas laterais, né? Porque a bola saiu do cruzamento da lateral do Reinaldo e chegou do outro lado para o Michael finalizar nas costas do Diego. Então, os dois laterais jogaram muito mal do São Paulo, né, defensivamente. E aí, como o Flamengo tem jogadores que são muito bons, justamente atacantes de beirada de campo, né, Bruno Henrique, o Michael, que jogou muito bem, aí complica, né? O São Paulo era a fórmula perfeita ali, era um encaixe perfeito para o time do Flamengo conseguir passar por cima do São Paulo pelas beiradas do campo. E por isso achou muito espaço fácil, porque aí também quando o seu lateral é driblado, abre espaço no meio, porque, sei lá, o Miranda ou o Léo ia tentar dar o combate, aí deixa espaço no meio e alguém faz o gol. Então é um dominó, efeito dominó, né? Quando você tem um cara driblado ali na sua linha de defesa tão facilmente, né? E o time ainda não está com todo mundo lá atrás. Então, esse foi um fator determinante para o Flamengo conseguir ganhar com tanta propriedade do São Paulo, como ele venceu nas beiradas de campo do tricolor paulista. Outra questão, que acho que é até meio óbvia, mas o São Paulo entrou em campo muito desligado, né? Você não pode entrar em campo com tamanha lentidão em relação ao seu adversário.
o Flamengo entrou comendo a grama, com muita vontade de vencer, de dar uma resposta à torcida, de, sei lá, ainda sonhar com um título do brasileiro e tal. Então os caras entraram a 1.000 por hora e o São Paulo entrou em campo muito lentamente. Pode ser porque o time esteja com falta de confiança, né, de vir de uma sequência ruim e chegar cada vez mais próximo da zona de rebaixamento. Também pode ter sido uma tentativa de esfriar o jogo, porque sabe que o Flamengo tem jogadores muito velozes, mas fato é que o time entrou desligado no jogo mesmo. E aí o Flamengo logo de cara fez 2 gols. E aí fica muito difícil, né? Como é que você vira um jogo quando você já começa perdendo por 2-0 assim? E é verdade também que assim, a defesa do Flamengo não é nenhuma maravilha. Assim. Teve um lançamento, quando já estava 2-0, São Paulo com 1 a menos, teve um lançamento que o Rigoni ficou cara a cara com o goleiro do Flamengo, ele não conseguiu dominar a bola. Então, assim, também se o São Paulo tivesse minimamente organizado, eu acho que era um jogo que dava para ganhar. Apesar do Flamengo ser muito bom ofensivamente, ele está pecando muito nesses últimos jogos na parte defensiva. Ganhou do Bahia porque também foi bem ajudado ali no começo, teve um jogador do Bahia expulso e, além disso, um pênalti muito esquisito, que ninguém viu a bola batendo na mão. E no jogo anterior tinha empatado com a Chapecoense, num jogo que até o finalzinho da partida a Chapecoense teve chance de ganhar. Né? Então, assim, o Flamengo não vinha de resultados tão bons assim. Também é verdade que não é um time que tem jogadores muito bons, você tem que se preocupar tal. Mas o que eu quero dizer é que se o São Paulo tivesse jogado bem, dava para ganhar, sabe? Ele perdeu um jogo que dava para vencer. E isso que deixa ainda mais frustrante, ou pelo menos empatar, sabe? Dava para fazer gols no Flamengo e não fez nenhum. E eu coloco como uma terceira razão para o time ter ido tão mal também o fato dos jogadores, vários deles, terem uma atuação muito ruim nesse jogo. Falei do Diego Costa ali pela lateral direita, que foi engolido, né? Pelo lado esquerdo da defesa do São Paulo, o Reinaldo também levou muitas bolas nas costas. A zaga do São Paulo não teve tanta culpa, apesar do São Paulo ter tomado 4 gols, porque o Miranda e o Léo, todos os gols foram, né, eles estavam ali em desvantagem numérica, mas no meio de campo o Lisieiro foi muito mal. Depois que ele perdeu a primeira bola ali do jogo, que deu origem ao gol do Flamengo, ele não conseguiu mais entrar no campo. Ele sentiu a pressão de ter uma torcida toda no estádio, a torcida ficou vaiando o Lisieiro até o final do jogo, e ele começou a errar passe atrás de passe, ali na saída de jogo. Né? O Thiago Volpe, que tinha feito, assim, não tinha feito grandes defesas, mas tinha defendido, não tinha tido culpa nenhuma em gol, mas para o final da partida começou a errar várias saídas de bola, em sequência, assim, foi um negócio, efeito dominó, um atrás do outro, e aí também a torcida pegou no pé, então vários jogadores foram abaixo. O Caleri, é óbvio, a gente não pode deixar de falar, porque se ele não tivesse sido expulso ali no começo do jogo, talvez o São Paulo tivesse tido a chance ainda de vislumbrar pelo menos um empate, ou sei lá, um jogo digno, desse uma reagida, né, e tentado, fizesse um gol, né, lutasse para fazer o segundo, perdesse por 2-1, né, sei lá, alguma coisa mais digna. E, enfim, vários jogadores foram muito abaixo. O Igor Gomes achei que lutou bastante, achei que não foi mal. O Gabriel Neves também tentou deu o melhor dele, eu acho. Na parte ofensiva, o Rigoni perdeu essa chance, cara a cara. O Luciano, que entrou depois, tentou fazer alguma coisa diferente. O Vitor Bueno chutou uma bola, talvez tenha sido a mais perigosa do São Paulo no jogo, logo no comecinho do segundo tempo. Mas a verdade é que assim, o São Paulo começou muito mal a partida e aí também desmoronou psicologicamente. Não teve mais organização. É difícil até a gente avaliar jogador por jogador quando o coletivo é tão ruim. Porque a verdade é que o time todo foi uma bagunça assim, né, defensivamente, e começou a tomar um gol atrás do outro. Então faltou um pouco de noção, assim, ainda que se você tome o primeiro gol com 30 segundos, por mais desastroso que seja, tem que dar uma dura e tem que a galera colocar o pé no chão e não deixar. Se não deixasse tomar o segundo gol, não teria jogador expulso, sabe? Dá uma fechada na casinha por uns minutos, se organiza em campo, começa a entender o jogo e aí você começa a sair para tentar empatar. Mas não teve esse momento pés no chão. O time do São Paulo se perdeu totalmente. Vamos passar agora para as perguntas feitas durante a coletiva com o técnico Rogério Ceni. A primeira foi em relação à torcida ter xingado o Rogério. E aí o repórter perguntou: Rogério, como você recebe essa hostilidade da torcida,
sabendo que você fez o melhor possível até agora? Olha, é difícil convencer que foi feito o melhor, porque o jogo acabou praticamente antes dele começar, né? Com 24 segundos. Na primeira posse de bola que nós tivemos, infelizmente, nós cedemos o gol ao Flamengo. No primeiro contra-ataque que teve, nós cedemos o segundo. Com 8 minutos, teve a falta. A seguir veio a expulsão do Caleri. O jogo, com 8 minutos, ele, infelizmente, já tinha acabado. Nós trabalhamos bem durante essa semana para trabalhar numa linha de 4, tentando colocar mais um homem de frente de velocidade, que é o Marquinhos, para fazer aquele lado direito, deixando o Diego mais para marcação, levantando a altura da equipe. O Flamengo tem bons cabeceadores, como o Bruno Henrique, como o Arão, como o Caio, como o Davi Luiz. Nós achamos que era a melhor maneira de marcar a bola aérea. Ia fazer uma saída de 3, normal, padrão, deixando o Reinaldo apoiar bastante, com o Marquinhos do outro lado. Mas nós não conseguimos ver nada disso durante o jogo, porque menos de 10% do tempo nós tivemos com o time completo no campo. Cometemos erros nesses minutos iniciais, que custaram o jogo. E depois, com a expulsão, aí muda todo um panorama da partida. Não dá para ter uma análise do jogo em si, não dá para ter. Depois foi perguntado: Rogério, você acha que o time do São Paulo tem problemas anímicos? Não, é um time mais calado. É um time de jogadores, alguns jovens, que são calados, outros mais velhos, mas que não têm como característica, né, jogadores eloquentes de falar o tempo todo. É um time mais quieto, é um time mais calado. Nós estamos tentando desenvolver isso nos jogadores, fazer com que eles participem mais, com que eles falem antes dos jogos, mas principalmente durante a partida. Quanto mais cantado o jogo for, mais falado o jogo for, em tese, melhor posicionado você está, menos energia você gasta. Mas como característica, é um time calado. Em seguida questionaram: Rogério, você vê alguma evolução dentro do time do São Paulo? Em que aspecto? Não, depois que você perde de 4-0 o jogo, não existe você falar em evolução. Na sequência, pediram para ele explicar qual foi a intenção em colocar o Diego Costa na lateral direita, já que era um jogador que não atuava há mais de 90 dias e também que não é a posição original dele, né? Ele é zagueiro. Vamos ouvir. Fazer justamente que ele ficasse para ser um defensor. Ele tem boa mobilidade, apesar de zagueiro. Essa bola que o Gabriel vem do lado esquerdo, baixa muito, ou o Everton, e faz no segundo pau pro Bruno Henrique. Ele é um jogador que podia fazer esse fechamento para evitar muito essa bola, que muitos dos gols do Flamengo são feitos desse tipo de jogada. Ele perdeu o tempo da bola no segundo gol. A bola quica, passa um pouco por ele, o Michael na velocidade, consegue fazer o cruzamento para o Bruno. Mas eu não posso dizer aqui foi bem, foi mal, porque o jogo acaba muito cedo. Mas a intenção foi manter uma linha de 4 hoje, colocando a velocidade à frente do Diego, que era o Marquinhos, para jogar bem aberto pela esquerda, para tentar nas jogadas individuais e ter um homem a mais na frente, mantendo uma certa altura para se defender bem na bola aérea. Como eu falei, não deu para a gente analisar a partida nesse aspecto, não deu tempo. Na sequência, perguntaram para o Rogério o que leva a crer que o São Paulo vai sair dessa situação de briga contra o rebaixamento com tranquilidade. Não, com tranquilidade não vai acontecer nada. Com tranquilidade não tem nada que vai acontecer aqui. Vai ser com muito, muito trabalho, sofrimento, passando sufoco. Mas nós vamos ter que, de uma maneira ou outra, fazer com que esse time vença um jogo o mais rápido possível. Uma vitória nos ajudaria muito nesse momento. E temos confrontos diretos também com outras equipes. Vamos ter que jogar um campeonato à parte. Infelizmente não era isso que o torcedor são paulino queria, não era isso que a gente queria ver, mas é o que nós temos no momento e temos que enfrentar de cabeça erguida essa situação difícil. A última pergunta foi: Ceni, o que mais te preocupa nesse time do São Paulo? Eu acho que, de maneira geral, quando você chega numa situação dessa no campeonato, nas últimas posições, mesmo fora da zona de rebaixamento, toda e qualquer circunstância lhe preocupa. Nós vamos trabalhar, vamos novamente montar um time, analisando o Palmeiras e depois os outros adversários. Depois do Palmeiras nós temos uma semana, um intervalo para o próximo jogo contra o Atlético. Nós vamos tentar, mais um jogo difícil. A sequência, desde que nós assumimos aqui, foi contra os times da primeira parte da tabela, né?
Nós pegamos todos os primeiros colocados e vem daí também o grau de dificuldade dos confrontos, né, contra Flamengo, agora contra Palmeiras, antes contra Fortaleza, contra Corinthians, contra Internacional, contra Bragantino, Red Bull. Enfim, era um momento no campeonato, é um momento ainda, porque estamos dentro dele, onde a gente enfrenta as equipes que estão na frente, pontuando melhor, provavelmente se encontram num momento melhor do que o nosso. Bom, galera, como vocês puderam perceber, a coisa tá feia, né? Rogério nitidamente abatido depois do jogo, não dava para ser diferente. E também soltando os cachorros aí, né? Falando que o time não fala, o time é muito quieto. Então, vamos ver como é que vai ficar isso dentro do vestiário. Minha maior preocupação é ele acabar se queimando com os jogadores, né? Porque ele precisa conseguir unir todo mundo nesse momento difícil para superar o momento delicado. Bom, galera, como vocês podem imaginar, a situação do São Paulo na tabela de classificação é extremamente delicada depois dessa derrota para o Flamengo. O São Paulo corre sérios riscos de entrar na zona de rebaixamento nas próximas rodadas. Eis porque o São Paulo é 15º colocado com 38 pontos. Atrás dele tem o Bahia com 36. Claro que eu tenho que fazer um disclaimer que eu estou gravando esse podcast logo depois do jogo, então ainda não jogaram na rodada o Ceará, o Sport, o Juventude, a Chapecoense e o Bahia contra o Atlético Mineiro. Com isso, a gente tem o seguinte cenário. São Paulo tem 38 pontos, é o, vamos dizer assim, segundo fora da zona de rebaixamento, de baixo para cima, e o Bahia é o primeiro fora da zona com 36. O Juventude, que é quem abre o Z4, tem 33 pontos nesse momento. Só que é o seguinte, São Paulo, com 38 pontos, tem um jogo a mais que o Bahia. Vamos imaginar que a pior das hipóteses, se o Bahia ganhar, vai a 39, passa o São Paulo. E o Juventude, nesse momento que eu estou gravando, tem 2 jogos a menos que o São Paulo. Se ganhar esses 2 jogos, também vai a 39. E aí o São Paulo abriria a zona de rebaixamento com 38 pontos. Isso significa, em outras palavras, que virtualmente, se esses 2 times que estão atrás de São Paulo vencerem esses 3 jogos que eu falei, o São Paulo entra na zona. Mesmo se ele, sei lá, vier a ganhar um próximo jogo, ele já estaria virtualmente dentro da zona de rebaixamento. Então a situação é muito delicada. A gente tem que torcer contra esses times que estão atrás e, ao mesmo tempo, é claro, torcer para o São Paulo ganhar alguns pontos aí nessa reta final de campeonato para ver se consegue se livrar do rebaixamento. A única boa notícia para o time do São Paulo, depois dessa rodada, é que, por exemplo, Atlético Goianiense, Cuiabá, Santos e Ceará são todos times que estão na frente do São Paulo, mas estão uma pontuação muito próxima. O Goianiense tem o mesmo número de pontos que o São Paulo, Ceará, Cuiabá e Santos têm 1 ponto a mais apenas. Lembrando de novo o disclaimer que o Ceará ainda não jogou na rodada no momento que eu estou gravando. Mas de qualquer forma, por exemplo, Santos e Cuiabá são 2 times que têm 1 ponto a mais do que o São Paulo e o mesmo número de jogos. Então o São Paulo tem que, claro, torcer para continuar a fazer pontos, mas torcer para esses times que estão logo atrás dele, que abrem a zona de rebaixamento, e o Bahia também, e também torcer contra esses que estão logo acima, porque, eventualmente, vamos supor, na melhor das hipóteses, o São Paulo ganha o próximo jogo contra o Palmeiras e o Santos perde o próximo jogo dele, ou não ganha, da Chapecoense, quem que vai jogar? O Cuiabá. O Cuiabá vai jogar contra o Inter, né? Vamos supor, Inter ganha do Cuiabá. Aí o São Paulo passa esses times, e aí, virtualmente, quem estaria dentro da zona seria um deles, não o São Paulo, né? Obviamente, porque teria mais gente atrás do São Paulo. Então, é uma situação muito delicada, tem que ficar torcendo contra os outros times, e não tem jeito, tem que torcer para o São Paulo vencer as partidas dele. Mas, e o negócio assim, é complicado porque o São Paulo na próxima rodada vai enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. E é um jogo muito difícil, né? E aí, se o time perde, ele fica com a moral ainda mais baixa. Mas, olhando a tabela de uma maneira geral, o que daria para pensar é assim, beleza, eu tinha feito essa conta antes do jogo contra o Flamengo. Eu falei assim, pior das hipóteses, a gente perde para Flamengo e Palmeiras. O que acontece? Aí depois o São Paulo tem um jogo em casa contra o Atlético Paranaense. Na sequência, fora de casa contra o Grêmio. Depois, em casa contra o Sport. Aí depois em casa de novo contra o Juventude, que está brigando diretamente com o São Paulo, e na última rodada fora de casa contra o América. Então, assim, time por time,
os 2 jogos mais difíceis são esses 2, Flamengo e depois Palmeiras. Tem o Grêmio no meio do caminho, mas os outros adversários, apesar de estarem jogando melhor do que o São Paulo, são times que a gente, quando começa o jogo, você fala assim, beleza, dá para ganhar desse time, né? Porque vendo do jeito que o São Paulo jogou contra o Flamengo, é difícil a gente imaginar que ele não vá perder do Palmeiras na próxima rodada, né? Então, assim, claro, tem que ter uma mobilização dentro do time. Vamos ver se o Rogério consegue dar uma puxada na galera e falar assim, dar uma chacoalhada e falar assim, galera, vamos ganhar de qualquer jeito do Palmeiras no próximo jogo. Que, eu acho muito improvável, mas é o que tem que ser feito, né? Tem que tentar motivar a galera para eles acreditarem que conseguem ganhar 1-0 na marra, sei lá, de algum jeito, desse time do Palmeiras. E já que a gente entrou nesse assunto do jogo contra o Palmeiras, vamos falar quem é que está à disposição e quem é que está fora, para tentar descobrir como que o Rogério vai armar o time para o Clássico. Bom, a princípio, Arboleda fora porque está convocado pela seleção equatoriana. Só digo a princípio porque quando o cara está convocado assim, eventualmente se ele também é suspenso, leva um vermelho, às vezes volta antes. Mas enfim, outro que é suspensão na certa é o Caleri, que levou vermelho e por isso, né, tem que cumprir a suspensão automática. Mas de resto, o São Paulo tinha outros jogadores pendurados, nenhum deles levou amarelo contra o Flamengo, mas também tem a questão dos jogadores que voltam suspensão, né? Porque tinham 3 que não reforçaram o São Paulo porque estavam suspensos. Foram eles o Gabriel Sara, Rodrigo Nestor e o Wellington. Então, Gabriel Sara e Rodrigo Nestor podem ajudar a dar um pouco mais de mobilidade, a combater um pouco mais ali o meio de campo. E o Wellington também pode ser importante, porque, como eu disse, o Reinaldo não foi bem na marcação nessa partida. Então, às vezes, o Rogério Ceni pode pensar em colocar o Wellington como titular, porque o time do Palmeiras é um time que ataca muito. Então, vai precisar de alguém que marque bem pelas laterais do campo. Acho que essa é a principal lição tática desse jogo contra o Flamengo, né? O Rogério ele vai voltar para treinar o time do São Paulo, para o CT da Barra Funda, e vai tentar corrigir o problema das marcações nas beiradas de campo. Até porque o Palmeiras também tem jogadores bons, né, de beirada. Por exemplo, o Dudu e o Rony, né, são jogadores muito bons que atuam nessas posições de ataque, de beirada de campo. Outro assunto que eu queria comentar com vocês foram algumas declarações que o Carlos Belmonte deu para o Mauro César, jornalista ex-ESPN, para o podcast Dividida. Foi uma entrevista só entre os dois. E aí eles abordaram vários assuntos, o Belmonte falou várias coisas que a gente já sabe, que não são novidades, mas eu separei aqui as coisas que eu achei mais interessantes. Então, por exemplo, primeiro questionado sobre a gestão do Leco, porque o Belmonte participou da gestão do Leco. Ele disse que ele não fazia parte da parte do futebol, ele só cuidava do clube social, então ele não teve envolvimento, né, não teria nenhuma responsabilidade nas besteiras que o Leco fez, e comentou que acha que o maior pecado cometido pelo Leco foi ele ter gastado muito e não gastado bem, além disso, né, porque não contratou bem, não gastou bem o dinheiro, principalmente no ano de 2019, que, lembremos, foi o ano que o São Paulo contratou o Pablo. Então, né, uma alfinetadinha aí já no começo da entrevista. Outra coisa interessante, né, o Mauro perguntou sobre a avaliação que o Belmonte faz sobre as contratações do São Paulo na temporada, porque o São Paulo trouxe vários jogadores e muitos não renderam, né, a maioria, aliás. Ele começou falando sobre o William, que está machucado. Ele disse que o William não conseguiu ter uma sequência por conta das lesões, mas que ele vê que o William foi um cara muito importante nos bastidores do São Paulo, principalmente no vestiário ali na reta final de Paulistão, para motivar os garotos ali, dar uma palavra de experiência, e então ele foi importante para a conquista do Campeonato Paulista como um cara ali de liderança dentro do grupo. Depois ele falou que Miranda e Rigoni são os caras que deram muito certo, que nem tenho o que comentar de ruim. O Benítez foi um cara que deu muito certo no Paulistão, segundo o Belmonte, porque ganhou o prêmio lá de melhor jogador, mas que depois teve algumas lesões e queda de rendimento. Deixou assim no ar. Aí, depois, falando sobre o Orejuela, ele comentou primeiro assim, ele teve poucas oportunidades com o Crespo. Daí eu já falei, vai falar que a culpa é do Crespo. Mas depois ele complementou para tentar dar uma consertada, ele falou assim, mas na verdade o Orejuela também não estava merecendo ter chances com o Crespo porque não estava bem nos treinamentos. Então, fica um pouquinho no ar, assim, deu a impressão de que ele queria falar
que ele começou colocando a culpa no Crespo e percebeu que não ia pegar bem, e aí falou, não, mas ele também não tinha oportunidade porque não estava bem. E aí terminou falando que ainda tem expectativa que ele jogue bem pelo São Paulo, o Orejuela. Sobre o Calleri, a entrevista foi aí, né, logo no começo da chegada do Calleri, então ele falou que é cedo para avaliar. E aí depois, no final, ele finalizou falando sobre o Éder, dizendo que ele não teve o rendimento esperado, que futebol é assim, que às vezes acerta, às vezes erra, deu uma relativizada, mas ele complementou dizendo que ainda continua com a gente e pode melhorar. Então, deixou a entender que o Éder permanece no São Paulo em 2022. Porque assim, né, galera, não sei se vocês lembram, mas teve um rumor que eu comentei aqui com vocês no podcast sobre uma possível saída do Éder agora no final do ano, né, que o jogador estaria insatisfeito com a reserva e aí ele procuraria outro time, provavelmente no Brasil mesmo, para poder ter mais oportunidades. Mas essa declaração, pelo menos, deixa a entender que, a princípio, o Éder fica para 2022. Agora, eu não sei vocês, galera, mas eu acho o Éder não está conseguindo, né? Nem com o Rogério Ceni ter espaço. Então, não acho que a culpa era o Crespo, falta de oportunidade. O cara tem que jogar também. Eu estou achando que, por conta do tipo de estilo de jogo que o São Paulo está adotando, e também pelo fato do Éder já ser um cara mais velho, não ter muita mobilidade, não sei se ele vai conseguir ter espaço no São Paulo. Né? O jogo já era intenso com o Crespo e o Rogério Ceni também gosta de jogadores bem velozes e tal. Sobre a saída do Crespo, que eu achei que foi mais interessante que o Belmonte comentou, foi que assim, eles estabeleceram uma meta a partir de um certo ponto, que era assim, iam ter 3 jogos pela frente, Santos, Ceará e Cuiabá. Santos e Ceará dentro de casa e Cuiabá fora. E aí eles propuseram uma meta para o Crespo, que era, o São Paulo tem que fazer 7 pontos nesses próximos 3 jogos para continuar na briga por uma vaga para a Libertadores. Então, teoricamente, seria, né, a princípio, vencer Santos e Ceará em casa e empatar fora com o Cuiabá. Isso aí seria suficiente. E aí o São Paulo empatou, tanto com o Santos quanto com o Ceará. Então, quando chegou com o jogo contra o Cuiabá, já não dava mais para atingir a meta, né? São Paulo ia conseguir no máximo 5 pontos. Mas eles falaram assim, pô, não, a gente está vendo uma evolução no time, gostamos do desempenho da equipe contra Ceará e Santos, então vamos dar mais uma chance para o Crespo continuar. E aí, quando veio o jogo contra o Cuiabá, a avaliação foi de que o time jogou muito mal, não só, né, veio o empate como resultado, mas o desempenho foi muito ruim, e aí decidiram pela troca para o Rogério Ceni. Outra coisa legal que o Carlos Belmonte falou foi sobre a avaliação da categoria de base do São Paulo, né, dos jogadores jovens. E aí ele disse que está muito feliz, porque tem vários jogadores aí jogando bem, né, Wellington, Nestor, Luan e tal. E aí ele comentou também sobre uma expectativa de que outros garotos apareçam já no time principal do São Paulo na pré-temporada de 2022. Né? Eles já subiriam para fazer pré-temporada e ganhando experiência e talvez, né, no Paulistão ter várias oportunidades de jogar, já que é um campeonato mais simples, né, começo do ano. Então ele falou sobre o Juan e o Thales, que são 2 jogadores que tiveram oportunidades no time principal recentemente com o Crespo, mas que acabaram voltando para o Sub-20, mas ele falou que certamente esses 2 vão voltar na pré-temporada de 2022. E aí também colocou como expectativa outros 2 jogadores que ele acredita que também possam subir, são eles o Vitinho, que também já jogou no time principal do São Paulo, né, poucas vezes, mas jogou, e o Pedrinho, que é um meia, esse nunca teve oportunidade no time principal. Seria interessante a gente ver, então, né, jogadores aí novos, né, novidades, para dar uma oxigenada no time do São Paulo. Outro ponto que gera até um certo alerta, mas é interessante a gente saber porque mostra a verdade dentro do São Paulo, foi quando o Mauro perguntou para o Belmonte como diminuir a distância para os 3 times mais ricos do Brasil hoje, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. E aí ele falou que tem que acertar mais e apostar muito no time coletivo, coletivamente bom. Porque quando você enfrenta equipes que têm jogadores melhores, você tem que ter o coletivo muito azeitado. Mas aí ele emendou falando sobre o sucateamento do CT do São Paulo, né? Sobre a defasagem do CT do São Paulo, que a gente não tem tanta noção vendo de fora. Então, uma coisa que ele falou que chamou muita atenção, por exemplo, né? Ele disse que tinha um problema de vazamento na piscina do São Paulo, só que tipo, esse vazamento deu esse problema aí faz uns 2, 3 anos,
e ninguém tinha arrumado. Então faz 3 anos que a piscina, que é um aparelho, vamos dizer assim, né, muito importante para os jogadores recuperarem o desgaste físico, tal, fazerem ali o trabalho de hidroginástica, ela estava sem... Os jogadores não usaram a piscina nesses últimos 3 anos por conta desse vazamento, que segundo ele era uma coisa simples e barata de ser consertada, mas que ninguém consertou, sabe, durante a gestão do Leco. E agora que ele ficou sabendo dessa situação, ele foi lá, disse que já providenciou que nas próximas semanas a piscina já vai estar em ordem. Mas também mostra um certo despreparo, né? Porque assim, ele devia ter se inteirado disso antes, né? Como é que o cara não sabe? Tipo, no primeiro dia lá, 1º de janeiro de 2021, ele deveria já estar sabendo desse problema na piscina e ter arrumado para o time ter jogado, usado durante 2021 inteiro, né? O equipamento que é importante, como eu disse para vocês. E aí ele também comentou sobre os funcionários, porque ele falou assim, tem o problema dos equipamentos, que tem vários que estão defasados, mas tem também os funcionários. Ele comentou que acha que tem, a partir de certo momento, o pessoal dentro do São Paulo ficou meio acomodado. Então, existe também uma preocupação em renovar, né, em trazer gente nova para trabalhar dentro do tricolor, outros profissionais, né, sejam de fisiologia, né, fisioterapia e tal. E aí, só para complementar também, ele falou sobre como trazer os equipamentos, né, já que é uma coisa cara. Então, ele comentou sobre que ele conseguiu fazer uma permuta com algumas empresas, porque assim, São Paulo não teria grana para comprar os equipamentos. Então, ele começou a propor para as empresas, tipo, o que a gente pode dar em troca, é o nome, né, do CT, alguma coisa assim. E aí, o que uma empresa, pelo menos que ele citou, que fez e que foi bom para os dois lados, foi que a única coisa que ela pediu em troca foi o feedback do uso dos equipamentos. Então, por exemplo, ela deu equipamento de graça para o São Paulo, em troca, ela queria saber, tipo pesquisa de mercado, de marketing mesmo, o que os jogadores que usaram os equipamentos, ou os profissionais ali, médicos, acham daquele equipamento, se ele funcionou bem, funcionou mal, o que daria para melhorar, como de fato, uma pesquisa de mercado para a empresa conseguir aprimorar, né, e melhorar o produto quando for desenvolver a próxima versão dele. Outro ponto abordado, que não poderia ser diferente, foi a saída do Daniel Alves. E, é claro, o Belmonte falou algumas coisas ali que a gente já sabe, mas o que eu achei interessante, que ele falou que para mim foi novidade, é que assim, o São Paulo estava pensando em liberar o Lisiero para a Olimpíada, porque o Lisiero, pouco antes da convocação para as Olimpíadas, ele foi convocado para a seleção brasileira. Então, o São Paulo já estava se preparando ali dentro, os diretores já estavam pensando, o Lisiero pode ser convocado, o que a gente vai fazer? A gente segura ou a gente libera? E aí a decisão foi, vamos liberar o atleta porque ele é jovem e a Olimpíada dá bastante visibilidade. Então, pode servir como uma vitrine para ele ser vendido no futuro, já que o maior problema do São Paulo hoje em dia é a questão financeira. E aí, eles foram pegos de surpresa quando o Lisiero não foi convocado e o Daniel Alves foi convocado. Eles não sabiam que o Daniel seria. E aí a explicação do Belmonte foi assim, como a gente já tinha combinado que ia liberar o Lisiero, a gente achou que não ia ser justo a gente não liberar o Daniel Alves. E aí essa foi a justificativa do porquê eles não barraram a ida do Daniel. Mas, essa é a versão dele, mas a gente sabe que também, assim, caso o time tivesse pagando em dia o salário do jogador, ele teria mais poder de barganha, né? Muito provavelmente seria mais fácil de bater no peito e falar assim, não, você é nosso jogador, vai ter jogo da Libertadores decisivo, você tem que estar aqui com a gente, você não vai jogar a Olimpíada, não. O Belmonte também falou um negócio que repercutiu muito nas redes sociais, que quando o Mauro perguntou, o torcedor de São Paulo deve esperar um time igual, melhor ou pior para 2022, né? E o Belmonte falou o seguinte, igual para mais enfraquecido. E aí a galera começou a pirar nas redes sociais, tipo, como assim, né? O time está quase sendo rebaixado, se for pior vai cair certeza ano que vem e tal. Mas aí a explicação do Belmonte foi, não temos recursos para contratar jogadores de ponta. A gente vai ter que contratar alguns jogadores que possam agregar. Então ele quis dizer que não vai ter contratação bombástica, vai ser jogador mais mediano, vamos dizer assim, né? Um jogador que a princípio não tem muita estrela, que vão ser as contratações do São Paulo. Mas aí ele complementou também dizendo que isso é a previsão de início. Caso eles consigam, por exemplo, vender um atleta por um valor bem alto,
aí você, ganhando mais grana, consegue até converter esse dinheiro que ganhou numa outra contratação. Então, também depende da quantidade de jogadores e o valor que o São Paulo vai conseguir vender os seus jogadores, né, nas próximas janelas. Depois o Mauro perguntou sobre a contratação do Calleri, porque o Belmonte tinha acabado de falar que o São Paulo está numa situação financeira difícil e o Calleri é um jogador caro. E o Belmonte explicou a engenharia financeira da seguinte forma. Ele falou assim, olha, a gente conseguiu negociar que o Calleri começasse a ganhar a partir de 2022. Né? Em 2021 ele ganha um salário simbólico, que é bem menor do que deveria ganhar. Então ele disse, a explicação dele foi a seguinte, a gente conseguiu negociar para ele ter um salário alto, mas por um período de tempo menor. Então, ao invés dele ganhar o salário alto por 1 ano e meio, ele ganha só por 1 ano, porque o contrato dele vai só até o final de 2022. Mas tem uma questão aí que ele mesmo comentou, e aí o Mauro não perguntou muito sobre, mas acho que é uma coisa que a gente tem que se atentar. O Calleri tem uma cláusula no contrato de renovação automática, a estilo Pablo, daquelas assim, o cara pisou em campo, jogou demais, tem um contrato renovado. Então, o que a princípio ele disse que é 1 ano de contrato só tendo um salário alto, pode se tornar mais. Né? E aí, eventualmente, mesmo se o jogador não estiver ganhando bem, ou melhor, se ele não estiver jogando bem, vai ter que pagar o salário alto dele. Então, assim, tem que tomar cuidado também, porque a gente fala muito da gestão do Leco, que cometeu bobagens financeiras, mas essa gestão do Júlio Casares também, ela diz muito que ela vai tomar mais cuidado financeiramente e tal, mas está gastando bastante. Contratou um monte de jogador caro aí no começo do ano, William, Éder, os caras que nem renderam. Tem o Calleri agora que está rendendo por enquanto, eu acho que esse sim é um cara que valeu a pena gastar uma grana alta, mas assim, tem que ver se cabe no bolso também, porque senão não adianta nada o São Paulo continuar com a mesma dívida, tem que diminuir a dívida, né? Tem que dar um jeito de receber mais do que gasta, senão o time não vai conseguir nunca competir de frente com Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, no sentido de ter um time forte como os rivais. E para finalizar, uma declaração que eu achei bem importante do Belmonte nessa entrevista do Mauro foi sobre o planejamento da próxima temporada. E ele disse que para o ano que vem ele não quer expor tanto o time no início do Paulistão. A ideia é poupar no início, no Paulistão, porque mais importante do que o título do Campeonato Paulista é ter uma temporada melhor. Então, em outras palavras, ele meio que deixou entender que essa estratégia que eles usaram nesse ano de apostar tudo no Paulistão, vencer o campeonato, mas depois ter uma temporada abaixo, não valeu a pena. Né? Ou melhor, assim, até valeu a pena pelo lado do Paulistão, mas, por outro lado, teve uma consequência ruim, que é o time estar muito desgastado fisicamente para o restante da temporada, e isso fazia diferença, principalmente no Campeonato Brasileiro, onde o São Paulo está agora no final do campeonato brigando para não ser rebaixado. Né? Então, eu acho que eles, assim, a meta inicial, logo que chegaram, era vamos ganhar o Paulistão porque a gente tem que tirar o time da fila. Tirou o time da fila, mas teve um efeito colateral muito forte. Então, para o segundo ano, como já tirou o time da fila, a ideia é passar menos sustos, vamos dizer assim, né? Ter uma temporada mais regular e, eventualmente, até não ganhar nenhum título, mas pelo menos conseguir não ter que brigar para não cair, por exemplo, que é um drama. Bom, galera, eram essas todas as informações que eu queria passar para vocês. Muito obrigado por escutarem. Lembrando que o próximo jogo do São Paulo é contra o Palmeiras, no Allianz Parque, na quarta-feira, dia 17 de novembro, às 8h30 da noite, com transmissão do Premier. Não se esqueçam de se inscrever no canal, também no canal do YouTube. Procura lá, podcast Bom Dia Tricolor. E muito obrigado por escutarem. Valeu, até a próxima!